Gente, tudo bom? Aqui é a Jéssica e hoje eu vim aqui gravar pra vocês uma maquiagem pro carnaval. Não só pro carnaval, porque ela pode ser usada em qualquer ocasião, mas é uma maquiagem mais colorida, que eu não costumo usar no dia a dia. Eu não sou muito de ficar no meio do pessoal, pulando carnaval e tal, então eu quis uma coisa mais discreta, que tivesse cor, que fosse animada, mas que fosse mais discreta, uma coisa que eu usaria, sabe? Então ficou a maquiagem assim. Eu fiz um delineado preto na parte de cima e embaixo é que eu deixei a cor. Vocês estão conseguindo ver? Eu fiz um degradê de cores com delineado embaixo com um puxadinho e coloquei um batom um pouco mais colorido também. Olha só, eu espero que vocês gostem desse tutorial. É bem rapidinho, é bem facinho, gente. Então continuem assistindo o vídeo. Então vamos começar o vídeo. Para começar essa maquiagem, eu vou pegar essa sombra amarelinha, na verdade é um bege. Ela é amarela, mas quando coloco na pálpebra ela fica bege. E aí eu vou aplicando ela, estão vendo só? Vou aplicando por toda a pálpebra móvel. Chega no côncavo, eu dou uma esfumadinha só para não ficar muito marcada. Daí é só para fazer uma base, que eu não gosto de deixar o fundo do olho sem nada. Então vocês podem fazer uma cor bem levezinha. Agora eu vou pegar a sombra preta. Vocês podem usar o delineador, só que eu prefiro usar a sombra mesmo. Eu pego um pincel bem fininho, sombra preta, e aí eu vou fazendo o traço de um delineado. Vou fazer um delineado médio, nem muito fino, nem grosso. E aí eu vou fazendo com bastante paciência, porque delineado, gente, é prática. É fazer com calma, sentar na frente do espelho e fazer, até você conseguir um do jeito que você goste muito. Então eu vou fazendo bem devagarzinho esse traço. Isso, não tá nem muito grosso, nem muito fino, de modo que quando eu abro os olhos, dá pra ver ainda a minha pálpebra além do delineado. Então eu vou, puxo no cantinho e no final eu dou uma puxadinha de leve. Coisa pouca, de menos que o tamanho de um dedo. Mas aí eu dou uma puxadinha só para ter um efeito depois com o delineado de baixo. Aí para ficar mais interessante, eu dei uma puxadinha no canto interno também. Aí pra frente, estão vendo? Eu fiz um biquinho no canto interno. Isso daí que vocês estão vendo. Eu achei que deu um efeito mais diferente do que é costume fazer no delineado. Eu nunca tinha feito, então eu tava com vontade de fazer. Estou retocando alguns lugares que eu achei que precisava. Dando uma conferida. E aí? Agora eu vou vir com um lápis branco e eu vou fazer um tracinho logo abaixo desse delineado, puxando do fim do olho até o fim do delineado, do jeitinho que vocês estão vendo aí. Só um tracinho só, bem de levinho. Agora eu vou pegar um pincel bem firmezinho, ele é pequenininho, mas ele é firme. E vou pegar um primer, esse daí é primer pro rosto, mas é porque eu não tenho pros olhos, mas ele me serviu muito bem. E aí eu vou aplicar um pouquinho no pincel. E eu vou passar rente à raiz dos cílios inferiores. Esse primer que vai ajudar a segurar a maquiagem aí embaixo, que aí se você for pro carnaval você pode suar, pode acontecer o que for, que não vai ficar aquela coisa derretendo ali no seu rosto. A maquiagem vai ficar paradinha no lugar onde está. Então eu vou ir passando o pincelzinho aí rente à raiz dos cílios, que é onde eu vou fazer o delineado colorido com degradê. Isso. E agora eu venho com esse pincelzinho chanfrado e eu vou começar o delineado nos cílios inferiores. Eu vou começar com esse rosa. É um rosa que tem bastante brilho. Antes, gente, que eu esqueci de falar pra vocês, eu testei na minha mão mesmo, tá? Vários tipos de base. Testei com primer, testei com lápis sombra, de qual jeito que essas cores aí do delineado dos cílios inferiores ficaria mais intensas. E aí com o primer foi que eu gostei mais do resultado, tá? Então vocês testem na pele de vocês antes pra ver o que vocês acham melhor. Eu faço um tracinho bem pequenininho com o rosa e aí logo depois eu vou vir com esse roxo. É um roxo muito bonito, muito bonito.
ele é opaco, mas é porque o meu rosto com brilho, ele não tava dando o efeito que eu queria, ele não tava aparecendo muito. Então agora com o roxo eu aplico no centro dos olhos, mais ou menos no centro, né? Na raiz dos cílios inferiores também. E aí eu vou vir agora com esse azul escuro, um azul petróleo muito lindo. Eu amo essa cor. E aí vai no cantinho externo, estão vendo só? E eu vou sempre ligando uma cor na outra, tá? Mas não espalha muito não, nessa hora vai só depositando. Agora por fim eu vou pegar aquele mesmo pincel fininho que eu fiz o delineado de cima, para poder fazer o puxadinho do final. E aí eu vou usar essa sombra verde, com bastante brilho também. E aí com o pincel fininho, eu vou vir e fazer um puxadinho logo abaixo do tracinho branco que eu fiz. O tracinho com lápis branco foi para poder separar o delineado preto do delineado colorido. Porque sem esse tracinho branco eu não achei que ficou uma divisão muito bonitinha, sabe? E agora ficou melhor. Agora eu pego um pincel pequenininho, bem fofinho, e aí eu vou dando uma esfumada bem de leve, gente, com a mão bem leve mesmo, vai dando uma esfumada só onde uma cor se encontra na outra, pra poder criar um degradê bonitinho, tá? Mas bem de levinho mesmo, pra você não retirar nenhuma sombra. E aí, pra dar um arremate, vou pegar uma sombra douradinha. Esse dourado não aparece muito na minha pele, é só pra ter uma coisinha ali mesmo. E aí eu vou aplicar aí no canto interno, no comecinho da sombra rosa. Eu tô usando o mesmo pincel fofinho que eu usei pra poder esfumar. O efeito fica muito bonito. Agora eu vou pegar o pincel com a base, na verdade esse daí é o corretivo, e aí eu vou passar embaixo para acertar o traço do delineado. Então qualquer errinho, coisa que você fez mais grosso em um, mais fino em outro, você corrige nessa hora. Se você achar que não está tendo muita precisão com o pincel, pega um cotonetezinho e aí faz o traço bonitinho, tá? Mas aí você tem sempre que dar uma limpada nessa área para não ficar nem sombra caída, nem o traço mal feito. E aí você aproveita e já dá uma corrigida nas olheiras. Eu vou voltar com o lápis branco, só que dessa vez na linha d'água, porque assim vai abrir mais o olhar e vai realçar mais essa maquiagem, tá? Passa bastante lápis branco, porque ele não derrete, então não tem problema, né? E agora vou vir com a máscara nos cílios. Passa bastante máscara. Quem gosta de cílios postiços, passa. Eu nunca usei cílios postiços e nem tenho vontade, porque meus cílios são bem longos. Mas se você gosta de usar cílios postiços, capricha neles também. Usa aqueles coloridos, com strass, pra poder dar um destaque bem grande. E é assim que fica a maquiagem no final. Olha só, ficou um efeito muito bonito. Fica muito bonito pra mim, porque eu não sou de usar maquiagens assim, muito extravagantes pro carnaval, sabe? Então eu quis fazer uma coisa que eu usaria se eu fosse pro carnaval, que eu ainda não decidi se eu vou na rua ou não. Mas se eu for, é uma coisa assim que eu vou fazer. Eu não vou fazer aquelas maquiagens extravagantes, mas também não vou sem nada, claro que não. E aí eu tô passando batom. Esse batom, ele tá parecendo bem escuro aí no vídeo, só que ele não é assim. Ele puxa mais um tom de vinho. No comecinho do vídeo vocês puderam ver na abertura como é que ele fica nos meus lábios. Aí é por causa da luz que ele ficou muito escuro, mas ele fica um vinho puxando pro vermelho aberto. Estão vendo só como é que ele fica, o efeito dele? Fica muito bonito e ele dura horas e horas e horas e horas e horas. Esse batom dura muito nos lábios. Então olha só o resultado final, gente.